De imediato, eu já vou passar a palavra para o senhor Sérgio Missior, diretor do Grupo MIR, graduado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Também é sócio-diretor do Grupo MIR, onde realiza atividades técnicas nas áreas de SD, sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento urbano integrado e professor da Fundação Dom Cabral. Por gentileza, Sérgio, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela gentileza. Parabéns, César, pela apresentação. Eu acho que nós vamos conseguir estabelecer um bom diálogo a partir dos temas e de uma visão prática e objetiva que você traz em relação aos desafios do saneamento dentro da realidade brasileira, né? Bom, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e eu espero que por meio dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, a gente possa contribuir para que a gente tenha cidades, como colocado pelo César, cidades melhores para as pessoas. No final do dia, o que a gente quer é qualidade de vida para todos e para todas, né? E isso vai se traduzir por todos esses elementos estruturais e estruturantes que fazem o suporte para que a nossa vida possa se desenvolver, se desenrolar com mais qualidade. Eu deixei aqui um QR Code dos meus contatos via LinkedIn, então estarei à disposição também para outras questões que porventura a gente não puder esclarecer aqui hoje, né? Hoje é uma conversa mais rápida, mas eu trouxe uma série de elementos, principalmente a partir da nossa experiência de mais de 20 anos nesse tema, onde nós tivemos a oportunidade de participar e de elaborar mais de uma centena de planos de saneamento em todo o Brasil, planos de gestão integrada de resíduos e, principalmente, articulando essas políticas estruturais com todos os instrumentos de planejamento e gestão que os municípios e regiões, teoricamente, teriam que desenvolver e, muitas vezes, desenvolve esses instrumentos e esses processos de forma desarticulada. A exemplo do plano diretor, do plano de mobilidade, do plano de habitação, de um plano de desenvolvimento daquele município. É fundamental que a temática de saneamento esteja completamente integrada e articulada a esses projetos. Como foi muito bem colocado aqui pela nossa colega, né, o saneamento envolve 4 grandes eixos que você já tem conhecimento. Então, ele não fica restrito simplesmente ao abastecimento, esgotamento, mas ele também envolve as temáticas de drenagem urbana e de gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Nós temos, como foi colocado, né, uma lei em 2007 que estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico, assim como existe também uma lei de 2010 que trata especificamente da gestão de resíduos, embora ele seja, pode tirar aqui, embora ele seja uma temática dentro também do saneamento e mais recentemente, como bem colocado, ele foi atualizado por meio do novo marco legal do saneamento básico em 2020, né? Então esse é o arcabouço legal que precisa ser perseguido, mas é claro que ele dialoga com os demais instrumentos, como eu disse, do planejamento e da gestão pública municipal, né? Então nós vamos tratar dentro do novo marco legal do saneamento de diversas temáticas, né? Desde o tratamento da água, o abastecimento, a coleta e o tratamento desse esgoto, a coleta e a destinação adequada dos nossos resíduos sólidos, a drenagem urbana, o tratamento e, claro, isso tudo permeado por um processo participativo, porque não só o poder público, por meio do executivo e do legislativo, ele precisa se envolver e se responsabilizar por esse processo, mas os verdadeiros guardiões de um processo que lida com saneamento básico precisa ser a população, por um motivo muito simples, né? Não só porque ela precisa estar engajada e ser o protagonista desse processo, mas porque o tema de saneamento ele não se resolve em 2, em 3, em 4, em 6 anos. Ele precisa ter continuidade, né? Muito embora durante esse período de médio e de longo prazo, o município contará com diversos gestores e gestoras. Então, esses projetos não podem ser interrompidos ou desviados a cada nova gestão. E a população
pode ser verdadeiramente a guardiã desse processo, né? Então, nós estamos falando de várias dimensões que são resultantes do saneamento básico que vão se traduzir na nossa qualidade de vida, né? Então, ela envolve a dimensão até mesmo de geração de emprego, da saúde, como vocês sabem, né? Da educação, da valorização do turismo, dos imóveis e, claro, da questão ambiental. Então, veja que o saneamento ele é um tema que, de fato, ele vai impactar todos os eixos de um município, o eixo social, o eixo econômico, o eixo cultural, o eixo ambiental, né? A capacidade de geração de emprego e renda, isso tudo vai estar também diretamente relacionado ao saneamento, né? Então, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui. Eu deixei um QR Code. Espera aí, só volta lá no QR Code para a gente, só para o pessoal pegar, por gentileza. Ele vai por... isso. Eu deixei um QR Code aí. Vê se vocês conseguem pegar pelo celular, pela câmera mesmo. Ele vai direcionar vocês para esse site que é o Mentimeter, mente.com. E aí, quem conseguiu pegar o QR Code não precisa pôr nenhum código. Ele já vai abrir uma pergunta aí, se vocês sabem qual que é o destino do esgoto da sua casa. Se é a concessionária, né, um serviço de abastecimento, um serviço de água e de esgoto do município, ou a Corzan Egeia, como foi colocado aqui pelo César, se é fossa séptica, se é uma fossa rudimentar, se é outra forma, ou se não sabe. Vamos ver o que... Só me indica aí se alguém... Deu certo? Deu certo? Entrou? Maravilha. Porque nem sempre dá certo, né? Tecnologia, a gente tem que estar preparado aí para o plano A, para o plano B, né? Então vamos ver o que aparece. Ele vai trocar aqui só para a gente ir vendo as respostas, mas vai voltar o QR Code para quem não pegou também. Vamos ver se vai dar certo agora. Pra gente... Isso! Perfeito. Tem alguém que não pegou o QR Code? Se alguém não pegou, pode entrar no site esse menti.com e entra com esse código 570 8231, tá? Só para a gente ver online aqui a resposta de vocês, né? Então a gente está vendo aí que a maior parte acredita que a destinação do seu esgoto seja uma fossa, né? Uma fossa séptica, né? Provavelmente o sistema de fossa, filtro e sumidouro, né? Também é um processo, né? Naturalmente de um tratamento desse efluente doméstico, né? Não é indicado para casos de efluentes industriais ou para grandes volumes. E é claro que a fossa séptica também, como vocês sabem, ele pressupõe a capacidade de absorção do terreno, a distância, né? Alguns parâmetros para que você não tenha a sua captação de água contaminada ou seu lençol, né? Então aqui a gente já tá percebendo como que tem diversas formas de tratamento de esgoto, né? Pode virar. Só para dar uma agitada aqui, né, na nossa manhã, para a gente retomar o nosso tema. Vai voltar aqui para a apresentação. Então, pessoal, se a gente pegar a realidade, pensando primeiro num diagnóstico, né, de onde estamos, e depois projetando a cidade que queremos, aonde queremos e precisamos chegar, né, a gente percebe rapidamente, né, que 1 em cada 3 brasileiros, né, diz que não tem a coleta, sei lá, que diz ter coleta, 1 a cada 3 brasileiros que diz ter coleta seletiva não separa o lixo. Então veja que não é só a infraestrutura, há o aspecto também comportamental, cultural, educacional e diversos estímulos que possam acontecer para que você faça também a sua contribuição. Não só do ponto de vista do convencimento, da educação, mas até mesmo instrumentos que possam acelerar esse processo. Por que não pensar, por exemplo, no instrumento econômico que vai, ao invés de penalizar o cidadão, pode bonificar ele se ele fizer o seu trabalho. Então, nós já tivemos vários municípios que tiveram campanhas de trocar, por exemplo, a sua separação do lixo por vale transporte, enfim, até mesmo por hortaliças. Então, desconto no IPTU, IPTU verde. Então, você tem diversos instrumentos que podem acelerar esse processo para que a gente não tenha, então, todo esse prazo, né, que está projetado, né?
Alguma outra questão importante aí, né? Dentro da realidade brasileira, praticamente 40% de todos os brasileiros, né, ainda não têm acesso à coleta de esgoto. Então, quando a gente vê os números, né, muito elevados, normalmente a gente está falando do abastecimento de água, né? Nós estamos falando em alguns momentos até mesmo da coleta, mas nem sempre do tratamento, né? E é por isso que, segundo o Instituto Trata Brasil, a continuar nesse ritmo, o saneamento, a universalização do saneamento seria possível só em 2070, né? Muito embora o César tenha informado aqui que até 2033 a expectativa de investimento de quase R$ 1 trilhão para que a gente possa universalizar. Mas pelos números, pelo avanço, é possível que a gente chegue em 2070 e ainda não tenha universalizado, o que parece completamente incompatível com esse conceito de cidade inteligente, né? Então esses são os grandes números, né? 55% da população tem acesso à coleta de esgoto, né? Só 50,8% do esgoto gerado é tratado. Então estamos despejando o nosso esgoto in natura nos nossos rios, nos nossos córregos e contribuindo negativamente, né, para que a gente tenha ainda condições, ainda impactos como crises hídricas cada vez mais fortes, não só pela alteração no regime de chuva resultante da mudança climática, mas porque a gente acaba tratando mal os nossos recursos naturais e despejando esgoto in natura, né? Aqui só um ranking recentemente publicado pelo Instituto Trata Brasil dos melhores municípios e dos piores no tratamento de esgoto, né? O que eu quero chamar a atenção para isso? O Brasil é um país muito heterogêneo. Nós temos desde municípios, né, que tratam 100% do seu esgoto, né, como Ribeirão Preto, Franca, Jundiaí, Uberaba, Niterói, Piracicaba, e municípios, seja no sul, no sudeste, né, no centro-oeste, no norte, no nordeste, que vão tratar aí 1% do seu esgoto, como Porto Velho, 2,38% como Belém, uma capital tão importante que vai sediar a COP30 no ano que vem, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Juiz de Fora, no meu estado, né, que ainda trata 10%. Então nós temos condições muito distintas e por isso nós precisamos de planos e ações também diferenciadas. Não dá para ser uma única política para todo o Brasil, né? E você precisa adaptar essas políticas, essas orientações, essas diretrizes a cada realidade regional e municipal, né? E se a gente pegar também os índices de perda de água, a gente convive também com percentuais muito relevantes, né, de perdas. Então nós temos os melhores municípios que vão perder algo da ordem de 20%, né, entre a captação, o tratamento e a distribuição se perde, seja por meio de gato, seja por meio de instalações, né, que estão comprometidas, por uma gestão que ainda não é tão eficiente, você vai ter índices da ordem de 20% nos melhores municípios, mas nos piores nós vamos ter índice da ordem de 70%. E não tenham dúvida, né? Quando você pega 100 litros e chega só a 30 litros na outra ponta, nós estamos pagando por 100 litros, mas estamos recebendo só 30. Então isso precisa ser fortemente trabalhado, né? Bom, como eu disse, né, grande parte das moradias brasileiras possui algum tipo de privação, né, de saneamento básico. Essa privação pode ser o acesso à água, a frequência no recebimento que é insuficiente, a disponibilidade de um reservatório, a privação de um banheiro, a privação de uma coleta de esgoto. Então são todas essas privações que colocam quase a metade da população brasileira, das moradias, nessa situação, né? E se a gente pular, então, dentro dos 4 eixos para a questão dos resíduos sólidos, a gente também não tem uma situação muito diferente, né? Praticamente aí metade da nossa destinação do lixo é considerada inadequada, então está indo para lixões, né? E praticamente aí 58% é que está indo para aterros controlados ou aterros sanitários, o que é um desperdício também de oportunidade econômica, de geração de emprego e renda, porque grande parte desses resíduos, seja de forma inadequada ou adequada, deveria estar sendo reaproveitada, reciclada e transformada dentro da nossa economia, já que praticamente metade do nosso lixo é o lixo molhado, que é potencialmente compostável, pode gerar até mesmo energia, né? E cerca de 1/3 do nosso lixo tem um material potencialmente reaproveitável, reciclável, que pode reintroduzir na própria
economia como papel, metal, plástico e vidro. É claro que para isso é necessário um novo arranjo. E por isso eu chamo a atenção para vocês, gestores e gestoras, que às vezes, para acelerar esse processo, a gente precisa pensar muito mais em bonificar do que em penalizar, para que a gente envolva de fato a população. E aí o resultado, né, dentre várias questões, são esses resultados que a gente vê nas grandes cidades, né? E é claro que isso contribui sobremaneira também, além das mudanças climáticas, que tem determinado eventos cada vez mais frequentes e mais intensos, né? Mas é claro que toda essa gestão inadequada, seja da drenagem, dos resíduos, acaba contribuindo com essas cenas que se repetem, né? Antigamente elas se repetiam com a frequência anual e agora elas se repetem com uma frequência cada vez maior, o que tira vidas, impacta a economia, impacta a nossa sociedade, impacta o nosso cotidiano e a gente não pode acostumar com essas situações, né? Conforme a própria Confederação Nacional dos Municípios, né, diante desse cenário de emergência climática, apenas 2 em cada 10 cidades estariam preparadas para lidar com as mudanças climáticas. Então temos que falar, César, não só na questão da mitigação dos gases de efeito estufa, que é um tema muito importante para evitar o aquecimento global, mas numa urgente adaptação das nossas cidades a essa nova realidade que já se impõe no nosso cotidiano. Então precisamos adaptar rapidamente as nossas estruturas para que a gente tenha mais resiliência a esses eventos, a capacidade de retomar a normalidade, né, com os menores prejuízos e perdas nesse processo de eventos cada vez mais impactantes, né? E aí nós temos aí um direcionamento que já nos dá uma pista dos caminhos que o município pode percorrer, né? Segundo o Banco Mundial, para preparar as cidades para as mudanças climáticas, olhe para a natureza. O que será que é olhar para essa natureza, né? Então vamos olhar aqui para a natureza. Deixa eu pular aqui essa parte para a gente olhar um pouquinho para a natureza. Se a gente olhar os inventários, tanto os inventários de gases de efeito estufa, mas os estudos que analisam, né, a vulnerabilidade das cidades às mudanças climáticas, aqui eu pego como exemplo o meu município de Belo Horizonte, que em 2016 fez um estudo que analisou a vulnerabilidade do município às mudanças climáticas. Então vamos traduzir mudança climática. Estamos falando de deslizamento de terra, de inundação, de vetores de doença como dengue, chikungunya, de efeitos de ilhas de calor que também impactam fortemente a vida das pessoas e até mesmo a saúde, né? E aí chegou-se à conclusão que mesmo com todas as políticas que o município já endereça nesse campo de melhoria da infraestrutura, a continuar neste cenário tendencial, em 2030 nós teríamos 65%, para ser exato, 68% de todos os bairros do município nessa condição de alta vulnerabilidade. E não por coincidência, se a gente olhar os indicadores socioeconômicos dessas áreas, já são as áreas desprovidas de infraestrutura, de investimentos e de condições mínimas, né, de habitabilidade. Então isso coloca aquele tema que parecia um pouco periférico e distante numa questão central para a gestão, para o planejamento e para a gestão municipal. Infelizmente, Porto Alegre também, né, esse plano de ação climática ele foi disponibilizado no final do ano passado e a gente percebeu nos trágicos eventos, né, nessa situação dramática que o Rio Grande do Sul sofreu, que mesmo aqueles eventos projetados, eles foram superados, né? Então o impacto, os eventos foram maiores, os impactos foram muito maiores, o que mostra que aquele cenário do futuro já está acontecendo no presente, né? Então, não é à toa que as pesquisas indicam que os brasileiros já estão conscientes de que as mudanças climáticas impactam no nosso cotidiano. E aí nós precisamos trazer essa grande temática para o nosso macrotema do saneamento básico, né? Veja que, já que estamos falando de mudança climática, eu tive a oportunidade no ano passado, na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que aconteceu em Dubai, nessa cidade tão progressista em termos de soluções inovadoras, nos Emirados Árabes Unidos, mas alguns meses depois desse grande encontro, a gente viu Dubai debaixo d'água, inclusive com o aeroporto fechado durante vários meses, o seu cotidiano impactado, o que mostra que mesmo aqueles municípios que têm recursos, petrodólares, recursos suficientes,
Se eles continuarem fazendo fórmulas do passado, eles vão repetir os mesmos erros no futuro, né? Então, por isso eu lanço mão dessa frase, que é bastante até manjada, né, do Albert Einstein, mas que eu acho que nos indica também os caminhos que a gente deve percorrer, porque insanidade seria justamente continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, nós utilizamos as mesmas fórmulas, os mesmos instrumentos, as mesmas estratégias e ainda esperamos resultados diferentes, né? Então, precisamos mudar um pouco as fórmulas, né, para que a gente tenha realmente resultados calibrados para a nossa realidade brasileira e calibrados para esse cenário que se apresenta, para que a gente possa, de fato, universalizar não só o saneamento, mas a inclusão, para que todas as pessoas tenham melhores condições de vida, né? E aí nós temos alguns caminhos agora para finalizar, né? Nós temos a chamada infraestrutura cinza, que é essa que nós conhecemos, né? Digamos assim, convencional, né? Que é formada por estruturas, equipamentos mecânicos, canais, reservatórios, avenidas sanitárias, né? Não que essa infraestrutura cinza vá deixar de existir no futuro, mas ela precisa estar integrada a uma nova variável, uma nova orientação que está entrando fortemente naquelas cidades, naqueles municípios que estão conseguindo se adaptar a esse cenário de mudanças climáticas e, principalmente, tornar o município um local melhor para se viver, que são as soluções baseadas na natureza, né? Elas são ações para proteger, são ações sustentáveis, são ações que vão ter esse caráter naturalístico, que vão conviver, sim, com a infraestrutura cinza, mas que vão alterar, como disse o Einstein aqui, nós vamos fazer soluções diferentes para esperar resultados diferentes. Elas já estão sendo aplicadas em várias cidades, inclusive em cidades brasileiras, né? Então, elas proporcionam múltiplos benefícios aí para as cidades, né? Redução de risco às catástrofes, aumenta a resiliência do município, né? Trazem essa camada verde para que a cidade fique mais agradável, né? Para que a própria temperatura seja mais equilibrada, né? Para que você tenha esse conceito de cidade esponja, por exemplo, para que em grandes eventos de chuvas extremas, né, a cidade tenha capacidade de absorver sem causar grandes problemas no cotidiano. E aí nós temos soluções macro, né, de grandes canais que podem ser substituídos e renaturalizados, né, por canais naturalizados, ou evitar que você repita isso naqueles que ainda não foram canalizados. Você tem jardim de chuva, você tem jardins filtrantes, como esse em Niterói, junto à Lagoa de Piratininga, né, que tem uma condição de filtrar os sedimentos e os efluentes para que a lagoa receba cada vez mais uma qualidade de água que permita, então, o retorno dessa lagoa, não só a sua condição mais natural, mas até mesmo para os seus resultados turísticos, né? E aí nós temos aí o conceito que foi muito difundido nos últimos meses e anos, que é o conceito da cidade esponja, que é muito fácil da gente entender, mas a gente precisa, para aplicar esse conceito de cidade esponja, mudar a direção do desenvolvimento municipal e regional, né? É uma nova orientação que se põe e que precisa também da adesão da iniciativa privada. A iniciativa privada precisa também planejar e projetar os seus empreendimentos, as suas ações de forma a conciliar esses usos, né? E aí, pessoal, por último, mas não menos importante, eu queria trazer um tema para nosso debate aqui do saneamento, que diz respeito à gestão e a prestação de serviços de forma regionalizada. É muito difícil, né, César, um município, às vezes, lidar com todas essas dimensões do saneamento, da infraestrutura, da cidade inteligente, e um dos caminhos tem sido justamente ele buscar, por meio dessa coligação, seja por meio da formação de consórcios, né, integrações metropolitanas, ele buscar reunir atributos, né, fragilidades, para que você possa superar suas fragilidades, recursos financeiros e recursos humanos, para poder lidar de forma regionalizada com esses temas que são desafiadores. Então, esse é um caminho que está até no novo Marco Legal do Saneamento, que a gente pode tratar dentro do aspecto regional metropolitano, aglomerações urbanas, criar sistemas e arranjos regionais. Então, vou dar um exemplo prático aqui para sair da teoria, né? Nós desenvolvemos uma metodologia denominada Arranjo Territorial Ótimo.
utilizamos inicialmente para a gestão de resíduos sólidos urbanos e agora estamos utilizando para o saneamento. Então, é um arranjo regional que permite a viabilidade política, econômica e a sustentabilidade regional. Ou seja, não são só aspectos técnicos, entra a camada política também, porque ela é fundamental nesses arranjos. E aí nós temos uma estratégia de criar não só arranjos territoriais, mas criar subgrupos, subunidades, que são os agrupamentos, de forma que amanhã, se houver um desarranjo político, você não compromete o arranjo territorial ótimo que garante a viabilidade da prestação daquele serviço, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em Minas Gerais, que são 853 municípios, né, uma enormidade de municípios, seria impossível a gente tratar esses macrotemas em 853 municípios. Então, nós fizemos uma nova orquestração que garante a viabilidade econômica, sustentável e política, e reorganizamos o Estado dentro dessa proposta em 51 arranjos territoriais ótimos, ao invés de 853 municípios. Isso garante uma viabilidade, até mesmo parcerias público-privadas, que seriam inviáveis se a gente tratasse cada município individualmente, né? Então, agora sim, para concluir, já que meu tempo está esgotado, né? A gente tem algumas dimensões que a gente pode trabalhar, né? Repensar a cidade, aumentar o investimento para a periferia, onde é mais necessário, não só volume, mas qualidade desse investimento. E, infelizmente, é onde mais precisa, mas onde menos recebe. Precisamos também, claro, de ações efetivas no campo do saneamento, da sustentabilidade, do empreendedorismo. Precisamos também pensar em reaproveitar as estruturas que já existem. Precisamos conciliar nessa novíssima economia tecnológica, de inteligência artificial, de cidades inteligentes que está chegando, mas precisamos compatibilizar isso com as nossas fragilidades seculares. Não adianta a gente criar ilhas de excelência, sendo que a maior parte da população não tem acesso ao básico. Então é necessário que essa compatibilização, essa articulação seja feita, né? E precisamos, por último, mas não menos importante, como eu disse no início, né, do protagonismo, da participação e que a população seja a verdadeira guardiã desse processo. Então precisamos pensar em todos esses processos participativos, né, nas assistências técnicas que possam ser oferecidas aí principalmente para as famílias de mais baixa renda, dentre outros fatores. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final, meu tempo já está esgotado, foi um prazer poder compartilhar com vocês. Deixo aqui algumas imagens de alguns processos que a gente tem participado e os meus contatos e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio.